força e poder. Aleluia, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Oh, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso Jeová Rafá, aquele que nos sara. Oh Senhor, Tu nos unges com a unção, com óleo fresco. Graças, 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 Senhor, por nos fazer participantes do Teu corpo. Graças, Senhor, porque nós estamos em Ti. Tu estás em nós e nós estamos em Ti. As Tuas palavras permanecem em nós. Oh, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a honra, a glória e o louvor por todo sempre. Graças, Pai, graças. Obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, aleluia, podem sentar. Aleluia, Deus é bom. É hoje. Amém. Obrigado, grupo de louvor maravilhoso. Aleluia. Graça e paz, milionários. Eu quero agradecer a todos aqueles que, de forma tão carinhosa, amorosa, ternura, com palavras doces, me assistiram no meu dia mal, que foi essa semana. Não foi fácil, aliás, não é fácil, creio que vocês sabem bem disso. Alguns já conheciam a minha mãe, e ela decidiu ir para um lugar que é infinitamente melhor. Com certeza está lá conversando com a nossa Sandrinha, com certeza está lá conversando com outros que foram antes de nós, com os apóstolos, o irmão Reagan e tal. Está de boa. Agora a gente aqui sente, né? E muito obrigado de coração a todos aqueles que me ajudaram, trazendo palavras boas, palavras tão ótimas. Muito, muito obrigado, foi muito importante. É muito importante nessas horas, quando a pessoa que chega junto e se irmana, né? De fato, quando eu cheguei lá, eu não sabia quantos irmãos e irmãs eu tenho, porque todo mundo tratava a minha mãe como mãe. E muita gente. Mas sinceramente, amados, foi muito importante, muito necessário. Mas a palavra que eu quero trazer hoje, coloca por favor então, o tema: renove o seu intelecto e você prosperará. Quero começar por aqui, trazer isso para vocês. Sabe, todas as palavras me abençoaram, me ajudaram, foi ótimo. Mas irmãos, para eu poder enfrentar e estar aqui de frente a vocês, rindo, ainda com tristeza, lógico, mas ainda rindo, foi justamente quando eu me fortaleci no Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sem dúvida, toda palavra que chega para nós é bênção, é maravilhoso, e a gente é muito grato. Mas, se você deseja realmente vencer quando chega o dia mal, você tem que aprender a se fortalecer no Senhor sozinho. Você e Deus, sozinho nunca. Você e Deus. Se a sua dependência para estar bem precisa da palavra de alguém, você é carnal. Para poder você estar bem,
Você precisa de que alguém chegue para você e fale alguma coisa. Você é carnal. Você tem que aprender a sentar no colo do seu pai e conversar com ele. De novo, eu não estou diminuindo, como eu disse, é bom, é maravilhoso, é bênção. Mas a dependência total tem que ser do Senhor. É igual aquele crente que ele fica com fé, Rodrigo, fé, confiança na CLT. Eu tenho emprego, então eu vou poder pagar minhas contas. Eu ganho tanto, então eu vou poder comprar isso. Eu ganho isso e por isso, meu irmão, você está colocando a fé e a confiança na coisa errada. O seu emprego, o seu trabalho é apenas uma maneira, uma forma que Deus tem de trazer provisão para você, mas é só uma. Deus é a fonte de toda e qualquer provisão, seja financeira, emocional, mental, o que você pensar aí, qualquer área, Ele é a fonte. Então, o que você deve fazer é se certificar de depender disso. Eu posso precisar do Nilvan para fazer alguma coisa da minha casa. Eu posso precisar de uma irmã para ajudar em alguma coisa na minha vida, ou de alguém, posso precisar. O erro não está nisso. Todos nós precisamos de alguma coisa. O Rodrigo tem coisas que eu não sei fazer, que eu não faço a menor ideia, e ele sabe. O Joshua já sabe muito mais nessa área de TI do que eu. Já me superou. Mas o erro está em depender deles. Vocês estão entendendo a diferença? Precisar do Francisco é diferente de depender do Francisco. A fonte, um dos motivos de infelicidade em relacionamento de pessoas é justamente quando você passa a depender dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão falhar contigo. Quando você cria expectativas nas pessoas, acredite, elas vão falhar com você. Por quê? Porque assim como você, elas estão sendo aperfeiçoadas. E como é que a gente pode, pastor, depender? Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. O senhor nem precisa falar mais nada, eu já sei, eu dependo de Deus e pronto, acabou. Sério? Será? Está colocando em dúvida, pastor? Estou. Se você diz que depende de Deus, e você não consegue dormir preocupado com alguma coisa, você não depende de Deus. Se você diz que depende de Deus, mas se a Carlene chegar para você e falar uma coisa dura para você, logo a Carlene, logo a missionária, a mulher que sabe todas as datas e tal, e lá vai, de tudo que aconteceu na história da igreja. Brincadeira, Carlene. Logo ela fala isso. Querido, o carnal não é nela, é você. Você precisa aprender a precisar das pessoas, amar as pessoas, confiar nas pessoas, mas nunca depender delas. Olhe para Jesus e você vai ver que ele nunca ficou criando grandes expectativas nos discípulos. Rapaz, na ceia, ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Judas ia traí-lo, já tinha certeza, já estava ok, já tudo bem. E ele foi lá e lavou os pés de Judas. E ainda chamou de amigo, ainda por cima. Pensa. Muita gente, eu acho que até eu, ia dizer: ei, amigo da onça, estou sabendo. Já foi revelado. Vai logo, vai logo lá, vai embora. Faz logo, o diabo já entrou em tu mesmo. Alguns de nós, né?
Eu me candidato a essa parte aí. Mas Jesus não, sabe por quê? Porque Jesus não tinha grandes expectativas nos seus discípulos, não. Ele chega para Pedro, e Pedrão, pai, Pedrão, levava cada lapada. Pedrão, eu dou a minha vida por você. Jesus olhou para ele. Pedro, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. Jamais! Ele não tinha grandes expectativas nos discípulos. E sem grandes expectativas nos discípulos, ele confiou uma obra tão grande. E hoje, por causa daqueles discípulos, essa palavra chegou até nós, por causa deles. O único que morreu de velhice foi João. Todos os outros deram a vida por ele. Tá, já eu começo, eu não comecei ainda não. Quando você aprender a disciplinar a sua mente, aqui a não depender de pessoas, a não criar grandes expectativas nas pessoas, você estará pronto para depender de Deus. Estão entendendo isso? Por quê? Porque todas as pessoas, inclusive aquelas que te são mais queridas, tipo seu cônjuge, porque o cônjuge é a pessoa mais importante depois de Jesus. Se não for, você está errado, está no caminho errado. Cônjuge é mais importante. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, todas essas pessoas mais queridas, elas vão falhar com você, elas vão errar. E teu pastor é o primeiro, bota logo ele com o primeiro da lista, pronto, aí você já vai ficando tranquilo, o pastor já é o primeiro da lista. Vai falhar, vai errar. Mas pastor, e onde é que a gente pode, como é que a gente pode fazer isso? Intelecto, aqui. Eu peguei algo aqui que eu quero trazer para vocês, eu vou ler para vocês ouvirem. A mente é um campo de batalha. Ela é bombardeada e atacada constantemente com pensamentos de medo, mentira. Mentira, então, é o principal. Dúvida, para poder tirar a sua fé. Engano. A mente é bombardeada o tempo todo. É por isso que os seus pensamentos determinam os seus sentimentos, que por sua vez vai determinar o seu comportamento. Então, não adianta você querer mudar o comportamento sem primeiro mudar a sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade e cultiva uma mentalidade de escravo, de pobre, pastor, é contra pobre? De jeito nenhum. Eu sou contra a pobreza. Irmão, se tem uma coisa que eu detesto, tem 2 coisas que eu detesto, que eu odeio. Eu coloquei na minha lista de odiar, Kelly. É pobreza e doença. Cara, mas tem pessoas que se identificam tanto com a pobreza, que quando você diz, eu detesto pobreza, ela vai dizer, então você me detesta, porque eu sou pobre. Elas não conseguem mais diferenciar a pobreza dela, porque está identificada com a pobreza. Nós pobres, que a gente quer pobre. As maiores, muitas piadas que saem nas redes sociais nós pobres. Já notaram isso? A gente que é pobre, mas você é o rico. A gente que é pobre, o que é isso? Pessoas que se identificam. Então não adianta você mudar comportamento sem primeiro mudar a sua mentalidade. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Por quê? Porque quando você se torna escravo dos seus sentimentos, Satanás vai fazer a festa na sua mente. Detalhe, tu vai para o céu. Não, mantenha a salvação, desenvolva a salvação, você vai para o céu, sem problema. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, é hora de mudar de mentalidade. Olha para quem está do outro lado, que é para o outro lado não ficar... A própria palavra arrependimento, a palavra arrependimento, quando você vai no significado literal, é mudança na forma de pensar.
Metanoia. Quando você se arrepende, mudança na forma de pensar. Não, eu falei com meu filho, eu falei com minha filha, eu falei com meu marido, eu falei com minha esposa, eu falei com coisa, e ele vai mudar de comportamento. Acredite, pode mudar até nos primeiros dias. Mas lá na frente, é só aparecer um problema, que aí aquele comportamento errado vai surgir. Por quê? Porque a mudança começa aqui. É aqui que começa a mudança. E vou te falar uma verdade. Quando você muda a sua mente, você transforma ela para a glória de Deus. É Deus que recebe a glória, a honra e o louvor quando você muda a mente. Está entendendo? Essa, como diz aquela música, neguinha, daquela cantora lá, essa coisa de não posso, não tenho, não posso, não consigo, isso não é cristão. Depois tu passa essa música para o Mauro, para ele botar no grupo de música. É isso mesmo. Com Jesus somos vitoriosos, poderosos, Ele nos tornou. Muito bom. Quando não adianta você simplesmente estar. Agora eu estou declarando a palavra, pastor, eu estou crendo, aleluia, glória a Deus, amém. Se você não muda isso aqui. Por quê? Porque quando chegar o dia mau, que já chegou para mim várias vezes, essa semana chegou mais um. E já chegou para vocês, todo mundo aqui várias vezes. Estava conversando com um irmão hoje, e ele está numa situação que ele está no tempo do dia mau dele. Se você não mudar isso aí, quando chegar o dia mau, meu filho, tu vai pensar que nem é crente. Vocês estão entendendo isso? A mudança começa lá. Há um salmo que eu gosto muito, e eu sei que tem muita gente que diz até umas coisas engraçadas sobre o Salmo 119. Nossa, pastor, 150 versículos, credo, é muito. Mas eu gosto daquele salmo, porque eu vejo um homem que viveu na antiga aliança, que se baseou na antiga aliança, que, digamos assim, as coisas que ele passava era naquele nível, né? Nós estamos num nível muito mais alto. Mas eu vejo um homem que ele louva e magnifica a palavra de Deus, no Salmo 119. E um versículo que me chamou a atenção, eita, eu nem li nenhum versículo, né, gente? Glória a Deus. Um versículo que... não é 150 não, perdão. Ele não é 150 não, versículos não, ele tem 176 versículos. Isso aí. Ixi, glória. Exato. E um versículo que me chamou a atenção no Salmo 119, deixa eu ver se eu acho aqui, tá, pessoal? Só um instantinho. É isso. Versículo 92, Salmo 119, 92, revista atualizada, por favor, isso, pronto. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Detalhe, ele não está falando de leitura, ele está falando de prazer. Não levante a mão, por favor. Mas quantos aqui têm prazer na lei do Senhor? Prazer. Um prazer superior ao prazer que você sente ao comer aquela Pizza Hut. Que, meu Deus do céu, aquilo é a melhor pizza do mundo. Né? E olha que eles nem estão me pagando para fazer a propaganda, mas que caramba, rapaz, que pizza. Mas escuta, vamos comer na Pizza Hut, para quem gosta, já dá água na boca, já fez, eita, mas não tem como chegar lá, a gente pega Uber, mas a gente não tem dinheiro, pega emprestado. Mas tu tem cartão, o cartão do banco, do ônibus, né? Aquele cartão Vale Transporte, tem, me empresta para ir comer, porque eu ganhei uma Pizza Hut. É prazer. Churrasco na chapa, nossa, feito pelo Val, então, pronto. Quem é que, rapaz, é prazer.
Aquilo ali você come com ou sem fome. Não estou com fome, mas come. Pelo prazer de comer. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Ah, sim. É ou não é verdade? É verdade. E só para os casados. Sabe aquela relação? Vocês entenderam. Quem é que não tem prazer? É só a mulher chegar, diz, vai dormir comigo hoje, o cara já entra no carro e tchau. É hoje. Já cria expectativa. Prazer. Só que todos esses prazeres passam. Depois que comer a pizza, come tanta Pizza Hut que fica triste depois. Né? É tanta carne que ele... Ai, eu não aguento mais não. Tudo isso... Estou com um concorrente ali. Tudo isso, esse prazer, passa. Mas é o prazer na lei de Deus que te livra de perecer na tua angústia ou no dia mau. É quando você tem prazer. Pastor não precisa. Menina, vai meditar na palavra. Meu filho, quanto você leu a Bíblia hoje? Precisa dizer para um garoto que gosta de churrasco, menino, vai comer esse churrasco, pelo amor de Deus. Não, né? Carreira é grande. Quando você tem prazer em algo, não precisa ninguém dizer para você fazer. Você vai e faz pelo prazer. Pois bem, para poder você não perecer no dia mau que vai chegar, você tem que aprender a ter prazer na palavra de Deus. E onde é o prazer na palavra de Deus? Por incrível que pareça, não é no coração. O coração está, irmãos, o coração se alegra, já está ok. O prazer é aqui, ó. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Irmãos, eu amo orar. Eu gosto de passar tempo meditando, orando em outras línguas. Eu amo, eu gosto. É um prazer para mim também. Eu gosto de conversar com meu pai e ele me responder. E como é lindo, como é maravilhoso, como é sublime, Lara, a voz do Senhor quando eu estou conversando com ele. Meu amigo, se tiver uma muriçoca que for picar, ela vai tirar meu sangue todinho, mas eu nem me mexo. Porque ele sublime, é bom. Mas eu vou te dizer uma coisa, foi a meditação na palavra que me manteve até hoje. Foi o prazer nisso. Como meditar na palavra, pastor? Como é essa meditação na palavra? Pensando no versículo e trazendo-o para os seus dias atuais, para a sua vida, para o que você está vivendo. Esse versículo aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Esse versículo aí, queridos, me salvou muitas vezes, me levantou muitas vezes. Olha, Ruth, como esse versículo me levantou, porque eu ficava ali, ó, Carlene, meditando, como porventura não nos dará com ele todas as coisas, ele deu o próprio filho dele. Ele fez algo que eu não teria coragem, ninguém tem coragem de fazer, dar um filho para quem merece. Agora piorou, para quem não merece, aí sim, ele fez. Aí disse, se ele fez tanto, a ponto de dar o filho, como é que ele não nos dará, juntamente com esse filho, todas as coisas? Pense uma coisa grande aí, bem grande, um negócio que você não consegue. Deus já deu, como Jesus. Ele já deu, claro que ele deu. Agora imagina isso, você pensar nisso o dia todo. Vocês estão me entendendo isso? A confissão da palavra é absolutamente necessária. Se você é um cara que não confessa a palavra, meu irmão, Satanás está mantendo tua boca fechada, porque não tem outra explicação. Você deve confessar a palavra o tempo todo, mas aprenda a confessar a palavra para você. Está entendendo, Carlinhos? Carlinhos, você mesmo, você. Olha para o espelho, ou você, Carlinhos, o Senhor é a tua provisão, Carlinhos. Você mesmo, para você.
Carlinhos, o Senhor é o teu pastor, não vai te faltar nada, Ele é tua fonte. Carlinhos, ei, escuta, Deus já me deu todas as coisas, então Carlinhos, Deus já te deu, cara, se preocupa não, é você pregar para você. Alô? É você falar para a sua alma e obrigar ela a ouvir e ter prazer na palavra. Está todo mundo entendendo até aqui? Josué, eu vou falar de novo para os nossos visitantes, talvez não tenham ouvido, mas os de casa já ouviram, então os visitantes ouvem a primeira vez e os de casa ouvem as 1800 vezes, que eu já falei isso. Josué teve um dia mal dele. Não entrava na cabeça de Josué que Moisés iria morrer. Afinal de contas, foi através de Moisés que o mar se abriu, Nilvan. Foi através de Moisés que veio todas aquelas pragas do Egito. Moisés era o protagonista. Era Deus e Moisés. Foi através de Moisés que as leis foram entregues. E Josué foi o primeiro a ver, o povo todo viu, mas antes do povo todo ver, Josué foi o primeiro a ver o rosto resplandecente de Moisés, quando desceu lá do Monte Sinai. Quando desceu do monte, ele foi o primeiro a ver. Não entrava na cabeça de Josué que Moisés não ia, mas é claro que vai. Aí de repente, Moisés se despede do povo, sobe no Monte Nebo e morre. Como assim? O que é isso, produção? Que história é essa? Meu Deus, se um cara como Moisés, com aquela paciência toda, pastoreando mais de 3 milhões de pessoas, porque era o tamanho da igreja, entre aspas, de Moisés, não conseguiu, eu então, Aí Deus começa, levantando Josué. Josué estava para baixo. Eu acredito que muita gente chegou para Josué, não se preocupa não, Josué, está de boa, está tranquilo, Moisés está com o Senhor. Muita gente deve ter chegado, mas ele estava para baixo, a ponto de que foi necessário Deus falar com ele. Antes disso, a intimidade que Josué tinha com Deus era pequena demais. Quem tinha mais intimidade era Moisés. Mas o Josué, se é que tinha. Aí Deus começa, Josué, Moisés meu servo é morto. Pronto, foi tudo que ele disse. Ele não falou para trás, olha, ele fez isso, mas ele está melhor. Não. Ei, Moisés meu servo morreu. É você que vai levar esse povo para a terra prometida. Se fosse só até aí, a gente diria, então Josué já se animou, né? Deus falou isso aí. Não se animou com isso não, porque Deus que teve que falar o resto. E várias vezes Deus diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte. Há uma música do Coral Tabernáculo de Brooklyn, seja forte e corajoso. Tem uma música que eu gostei muito deles, a Silvia passou para a gente, lembra? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus falou várias vezes, seja forte. Por que Deus ia falar várias vezes, seja forte e corajoso? Bastava uma? Não bastava, uma só não bastava. Uma só não bastava. Tal era o estado de Josué. Mas no versículo 8 de Josué 1, versículo 8 de Josué 1, lá vem Deus falando, a terra eu já dei a vocês, já dei, ninguém vai poder resistir todos os dias da tua vida, do jeito que eu fui com Moisés, lembra, o rosto resplandecente, recebendo, do jeito que eu fui, eu vou ser com você, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Olha como, rapaz, Deus é especialista em levantar gente. Deus é especialista, Ele é o melhor. Enquanto Satanás é o especialista em derrubar, Deus é o especialista em levantar. E aí ele continua, versículo 6, seja forte, corajoso, porque você, Josué, vai fazer este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a teus pais. Eu prometi, é você que vai fazer.
Ó Deus levantando, então somente seja forte, corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desistam, no versículo 7, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. É Deus levantando. Experimenta entrar no teu quarto, fechar a porta, passar um tempo orando em línguas, para você ficar sensível à voz do Senhor. E ouvir a voz do teu pai. Detalhe, vocês sabem que Josué não era filho de Deus. Ele servia a Deus, mas ele não era salvo. O Espírito Santo dentro dele simplesmente não tinha. Ele era um pecador que estava morto espiritualmente. Todo mundo sabe disso. E Deus fez isso com um servo. Imagina com tu, que é filho. Vou repetir. Deus levantou Josué. Deus não deixou Josué ficar com depressão, porque era de depressão para lá. Na situação, meu filho, era de depressão para lá. Deus não deixou. Só falando. Mas sabe por que Deus falou com Josué, gente? Me perguntem, pastor, diga, pastor. Por que Deus falou com Josué? A resposta, porque Josué o ouviu. Deus fala o tempo todo dentro de nós. Não tem ninguém que fale tanto com você como Deus. A questão é, tu está ouvindo? Eu vou repetir. Tu está ouvindo Deus falar dentro de você? Você marca um gabinete, eu quero um gabinete com o pastor. Estou disponível, querido. Teu pai me paga para cuidar de você, então tenho que fazer valer meu salário. Eu estou disponível, vou ouvir. E vou te ajudar no máximo que eu posso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não dependa de pastor. Não dependa de gabinete. Ainda que você precise. Mas não dependa. O crente maduro, ele entra no gabinete do pastor e conversa com o pastor. Mas ele entra muito mais no seu quarto e fecha a porta para ter um gabinete com o pastor dos pastores. Todo pastor nessa terra, ele pode ser pastor de 1 milhão, de 2, 3, 5 milhões de pessoas. Ele pode ser. Mas ele não passa no pastor auxiliar. Tanto é que lá no céu ele não é pastor mais. Lá no céu acaba apóstolo, profeta, pastor, acaba tudo isso. Isso é aqui na terra. Lá no céu só tem um pastor. Não precisa de outro. Só tem um. Não precisa de outro. É o nosso sumo sacerdote. O restante é aqui. Aí, Senhor, quero conversar com você. Eu disse para minha irmã, Jane, eu disse, por mais que eu fale, e tantas pessoas falam, muita gente falou com ela, muita gente mesmo. É bênção, é maravilhoso a gente abençoar pessoas. E eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu disse a ela, por mais que eu fale, tanta gente fala, não se compara você receber as instruções diretas do Espírito. Vai ouvir o Espírito Santo. Ela está disponível. E o Espírito Santo está falando com ela. Vocês estão entendendo isso, gente? Mas aonde começa essa disponibilidade para ouvir a Deus? No coração já tem. Mas você sabia que a sua alma é a porta de entrada para tudo que entra no seu coração? Não é assim, Carlene? A sua alma é a porta de entrada para tudo que chegar no seu coração. Então, onde você tem que cuidar? Aqui, ó. Mentalidade, uma mente renovada, que faz você prosperar, fará com que você priorize, quando tiver eventos aqui na igreja, como a gente teve agora, já compra logo a primeira. E não fica esperando, porventura, faltando alguns dias, o pastor vai me abençoar. Querido, quando você diz alguém vai me abençoar, você já está saindo da categoria de abençoados que Deus já deu. Porque você prioriza.
Eu fiquei triste. Visitantes, tudo bem, fica tranquilo, não é com vocês. Agora é uma conversinha de pai e filho aqui, tá bom? Mas eu fiquei triste. Quando a irmã chegou para mim, nós tínhamos aberto para a pessoa trazer um convidado não crente para a conferência. A irmã chega para mim e diz: pastor, tem algumas pessoas da igreja que estão querendo entrar nessa categoria. De quê? De convidados para não pagar. Rapaz, eu fiquei triste. Eu não esperava isso de você. Eu não esperava isso de você. Visitantes, não é com vocês não, tá? Pode ficar tranquilo. É com a turma daqui, de dentro. A minha turma, meu povo. Eu não esperava. Isso é uma mentalidade de pobre. Você é crente, você é cheio do Espírito, você tem a palavra e você não está priorizando ela. Eu fiquei triste. E aí a irmã disse: e aí, pastor? E aí, fecha tudo. Não abre não, fecha. Por quê? Porque eu não tenho filhos pobres. Porque Deus não tem filho pobre. Deus tem filhos ricos. Agora, os filhos ricos de Deus devem priorizar Ele. Que absurdo. Negócio, gente, a propaganda começou em outubro. Teve pessoas que quando colocou lá, em menos de 24 horas já tinha comprado já. Duas pessoas aqui da igreja. E teve gente que esperou chegar até o último lote para esperar que alguém lhe abençoasse. Pelo amor de Deus. Esse tipo de comportamento me mostra que a sua mente não foi renovada. Não vem mais para a igreja não. As mesmas portas que estiveram abertas para receber você, estão abertas para você sair. Tudo bem. Eu amo você e vou continuar amando você. Mas quem ama você, fala a verdade. Quem ama você, fala a verdade. Mas eu não gosto do tom. Esse é o meu. É absurdo. A mesma pessoa paga caro por outras coisas que vai acabar. A mesma pessoa paga caro por coisas que vai acabar. Experimenta. Olha, é o seguinte, gente, está se juntando uma galera aqui da igreja. A gente já conversou com o pastor, ele vai deixar um final. Vou dar isso não vai acontecer não. Não vai não, é só um exemplo. Muito, mas muito hipotético. Não, mas isso aí não. Escuta. É o seguinte, pastor disse que não vai ter culto no próximo final de semana. Está se juntando uma galera para ir para a praia. Já tem gente que começou a correr ali. Misericórdia. É hipotético. Mas só que é o seguinte, cada um vai ter que pagar R$700. Meu amigo, tem gente aqui que vai dar um jeito para pegar os 700 para ir para a praia. Vai vender água no semáforo, vai pegar para ir para a praia. A praia passa, a praia acaba. Mas a palavra que nós recebemos fica para a eternidade. Aí eu vejo uma irmã, agora eu vou citar o nome, Raquel, você. Raquel foi vender bolo, gente. Vendeu bolo aqui, para comprar, para poder vender, para pegar com dinheiro, para comprar o ingresso para a conferência. Raquel, para você, querida. Isso se chama mente renovada. Prioriza. Vocês estão entendendo isso? Prioriza. Alô? Todo dia chega para todos nós oportunidade de compra. É interessante. Aplicativo para investimento de alguma coisa quase não tem. Agora, aplicativo para compra,
é cheio. AliExpress, né? Shopee, cheio, é porque tem imposto. Mas a turma compra. Aí quando se trata da palavra de Deus, não prioriza. Ah, meu irmão, vai te converter. Você precisa renovar a sua mente. Para nas próximas conferências, custe o que custar, você vai priorizar. Teve pessoas aqui, que eu não vou, essa não vou citar o nome, que comprou no primeiro dia que é da conferência, comprou. É isso. Vocês estão entendendo? A mente não renovada, mas para quê? Dai de graça o que de graça recebestes, tirando o versículo de contexto, que Jesus não estava se referindo a isso não. Mas ele pega o versículo de contexto e é tirado, do jeito diabólico de ser, porque o diabo é que é o perito em tirar versículo de contexto. Pode olhar. Vocês estão entendendo até aqui? Prioriza. Prioriza. E sabe, meu irmão, nós temos terça, quinta, domingo de manhã e domingo de noite. É abertas as portas. Palavra aqui o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nós temos a comunicação, coloca lá no canal da igreja, do Telegram, coloca lá, devocionais. O tempo todo, de domingo a domingo, você tem devocional lá, à vontade. Aí quando se trata de uma conferência, onde a gente compra coisas, onde a gente precisa investir, onde a passagem do ministro e tal, a oferta do ministro e tudo mais, tudo isso é pago. Aí a pessoa diz, não, que é de graça. Visitantes, aqui em casa é desse jeito. A zoeira reina. Você não é pobre. Quem nasceu de novo, fica com o braço levantado. Quem nasceu de novo, fica com o braço levantado. Nasceu de novo, recebeu Jesus, vai. Levantou, isso, pronto, pronto. Deixa o braço levantado, diga eu. Não sou pobre. Pronto. Ai, pastor, mas e quem está trabalhando? Sabe o pastor aqui? Eu paguei. E da família toda. O pastor aqui, paguei. E da família toda. Por quê? Porque o seu custa. Amém. Eu acho que já é suficiente, Alapara. Tá bom. Eu fiquei triste. Eu não fiquei com raiva, mas eu fiquei triste. Muito triste. Quando a irmã, a pessoa que é encarregada da conferência veio com essa. E amados, isso é porque eu amo você. Isso é porque eu quero que você chegue de carro zero aqui, ó. E vai chegar. Ei, gente, já começou. Vocês vão ver. Eu quero. Mas, meu irmão, não adianta você comprar os carros zero com mentalidade de escravo. Por quê? Porque o carro zero precisa se manter. A diferença do rico para o pobre não é o dinheiro que ele tem, é a mentalidade que ele tem. A diferença do rico para o pobre não é o dinheiro, é a mentalidade. O dinheiro é apenas o resultado. Tá. Mentalidade, renovação. Meu Deus do céu, eu falei o versículo que não li. Vamos lá, 1:8 de Josué. 1:8. Eita glória. Vocês me amam ainda, gente? Oh. Deixa esse versículo aí. Preste atenção. Mentalidade renovada com a palavra, ele não pensa em ser abençoado apenas. Claro que pensa, quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Mas a mentalidade de gente rica, ele pensa em abençoar. Os maiores milagres de Jesus foi justamente quando ele abençoou os outros. Os 5 pães e 2 peixinhos, a mensagem de quinta-feira. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão, ele abençoou os outros. Não fica só para si. É os outros. Para si é bom. Ei, eu não estou dizendo que você deve desprezar o que é para você.
É porque tem gente que vai com a rapidez para o outro lado, né? Não, para mim nada, eu sou um pobre, um velho que não vale nada, tá? Isso é tão diabólico quanto dizer também, eu sou o cara, eu sou mais que todo mundo. É a mesma coisa. Só a diferença é que um está numa ponta, outro está na outra. Mas continua sendo diabólico. Não, olha, eu fui abençoado para abençoar. Eu fui abençoado para abençoar. Eu fui abençoado para abençoar. Agora vamos lá. Não cesses de, olha, Deus dizendo para Josué ainda, levantando Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele 10 minutos por dia. Não? Antes, medita nele dia e noite. Por quê? Porque meditar não é você pegar a Bíblia e ficar, Não. Meditar é pegar o versículo e colocar aqui, e ficar, pensando nele. Então você vai para o trabalho pensando no versículo. Sai do trabalho pensando no versículo. Escolhe o versículo, não usar a Bíblia toda, é uma grande semente, é um celeiro de sementes. Pega o versículo que vai se adequar, que vai trazer à realidade aquilo que Deus já fez. Coloca na sua mente e começa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele supre as minhas necessidades, não segundo o meu salário, não segundo a minha aposentadoria, não segundo o meu trabalho, mas segundo as suas riquezas em glória. Aonde eu colocar a mão, eu vou prosperar. Deus já me deu casas, Deus já me abençoou com automóveis. Eu sou liberado para abençoar. Eu fui inspirado para prosperar. Deus já me fez prosperar. Eu sou próspero e fica declarando: Deus já me enriqueceu, Deus já me deu, é isso que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou ungido do rei, Deus já me abençoou para abençoar. Eu sou sim um porta-voz de Deus nessa terra. A meditação na palavra vai mudar a sua forma de falar. É a meditação na palavra, é ela que muda o comportamento. Se você muda o comportamento sem meditar, daqui a alguns dias vai estar tudo ruim de novo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou um cara trabalhador, eu não sou um procrastinador. Eu sou sábio. Eu sou a solução de qualquer problema que chegar. Quem tiver problema vai chegar para mim, Deus vai me dar sabedoria. E eu vou, sendo ungido pelo Senhor, eu vou solucionar problemas, porque eu sou um solucionador de problemas. Por quê? Porque a solução, escuta, dica, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Quem soluciona problemas tem salário mais alto. Eu tive um aumento de salário, pastor Cristóvão, numa empresa que eu trabalhava. Eita, peraí, gente, com licença, tinha esquecido. Eu tive um aumento de salário numa empresa que eu trabalhava. Porque o dono me olhou e viu que eu estava lá estudando. Para poder, era naquele tempo que o computador passava 3 semanas para processar um negócio desse tamanho. Aí, eu estava estudando sobre isso, enquanto o computador tinha feito o programa para ele fazer o processamento. O dono chegou e disse: "Está fazendo o que, Nelson?" Ele falava desse jeito. Ele não estava com raiva, isso era o jeito normal dele. Ele nunca dizia bom dia. Ele dizia: "Bien, em ordem." Pronto, era assim. Bom dia, tudo em ordem. Era dia e ordem. Está fazendo o que, Nelson? Está processando Aí eu fui falar uma coisa que ele não sabia. Está processando um programa que eu coloquei, que mandei já fazer o processamento, para fazer a compilação, enquanto eu estou estudando para o próximo passo para fazer. Isso na cabeça dele foi grego, foi hieroglifo sumeriano, né? Não está fazendo nada, eu te pago para quê? Meu filho, aí eu parei. Fechei assim, olhei para ele e disse: "O senhor me paga para eu fazer o que o senhor não sabe fazer. Porque se o senhor soubesse fazer isso aqui, o senhor não me pagava. Eu sou pago para fazer, porque eu sei fazer." 2 semanas depois, só eu tive um aumento de salário naquela empresa. É porque ele foi meditar no que eu falei. Ele merece um aumento, aí me deu um aumento. Quem soluciona problemas tem uns aumentos maiores. Não fique pedindo a Deus aumento de salário se você não soluciona problema. É contra a lei natural. Você é um solucionador de problemas. Deus te deu sabedoria para solucionar problemas.
Não fuja de problema. Não, Deus está mandando dizer isso. Eu não ia falar isso. Eu estou tentando ler o versículo, mas vamos lá. Não fuja de problemas. Por quê? Porque os problemas que chegam para você podem ser bênçãos mascaradas, que se manifestarão quando a solução se manifestar através de você. José só se tornou governador do Egito porque solucionou o problema. Daniel solucionava problemas. Aí se tornou primeiro-ministro em 3 impérios consecutivos. Quais são os impérios? Pergunta a Carlene, que ela sabe. 3, consecutivo. Um jovem de pouco mais de 20 anos, sendo primeiro-ministro da maior potência do mundo da época. Porque ele era um homem de Deus, sim. Era de fé, sim. Mas ele solucionava problemas. E do país. Dali, não era nem o país dele, era estrangeiro ainda por cima. Vocês estão entendendo isso? Como é que se coloca numa época onde a xenofobia era terrível, como é que se coloca um estrangeiro como o maior autoridade em um país daquele jeito? Simples, ele solucionava problemas. E os outros? Não. Ficava só lá, murmurando. Mas vamos voltar para o versículo, senão a gente não termina hoje. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para quê? Para quê? Volta lá. Para quê, gente? Alô, o que é que você aprende nesse versículo? Que para eu praticar a palavra, eu tenho que meditar. Não dá para praticar a palavra sem meditar, porque Deus não quer que você pratique o que você não entende. Nem precisa muita inteligência para saber disso. O pastor disse que eu precisava confessar a palavra. Sim, mas para quê? Por quê? Está questionando, irmão? Não tem nada de errado nisso não, isso é inteligência. Você precisa confessar a palavra, porque você precisa mudar a situação lá no reino espiritual para trazer à existência aquilo que já existe no âmbito espiritual. É por isso. E você só traz isso meditando, pronto. Não tem problema. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Próximo. Então, depois de falar, meditar e praticar, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Detalhe, quem faz prosperar o caminho? Volta para Salmos 119, versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Para aí, deixa aí, olhe para mim e preste atenção, por favor. Quem é perfeito, se não Deus? Você conhece alguma coisa que seja, alguém que seja perfeito, se não for Deus? Sim ou não? Não tem. Pois bem, ele está dizendo, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite. Mas o teu mandamento ou seja, aquele versículo que fala lá no Salmo 134, que diz que Deus colocou acima dele o seu nome e a sua palavra. Ou seja, a palavra está acima do próprio Deus. Aí tem gente que não medita nela. É interessante que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. E se tinha uma pessoa super ocupada, era o rei Davi. Ele era extremamente ocupado. Porque ele não apenas tinha para reinar na nação, não era só isso, tinha toda uma administração. Era numa época em que Israel estava no auge e crescendo, e tinha embaixadores de tudo quanto é lugar que estava lá em Jerusalém, e ele tinha que trabalhar o tempo todo, Davi. Mas aí quando chega no versículo 97, ele diz, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação. Um cara super ocupado, mas é a mente dele
encontrava uma forma de estar meditando. A mente dele. A mente dele. Meditação. Querido, chama-se renovar o intelecto. Renovar a mentalidade, renovar, irmãos, de novo, renovação da mente, é o que faz você prosperar, é o que faz você crescer. Há muita gente que ora bastante, meu Deus do céu, tem pessoas na minha família que oram muito mais do que eu e o resto da família, oram para valer, mas as vidas delas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque não medita. Orar muito, sem a meditação da palavra, fica uma coisa incompleta. Tipo, como a Neide falou bem, é um avião só de uma asa. Rodando, não avança, rodando. Medita, olha para frente, medita, é a outra asa. A oração é super necessária. A oração, você tem que amar, não é só orar por... Não, você tem que gostar, você tem que... Rapaz, o crente que não ama a oração, ele está com um problema. Eu tenho minhas dúvidas se ele é salvo mesmo. Porque o cara tem que amar a oração. Amar falar com o Pai. É ou não é? Mas a meditação também é obrigatória. Está todo mundo entendendo aqui? Por quê? Porque quando você se decepcionar com o seu pastor... Nossa, pastor, o senhor já vai anunciando. Porque isso é uma realidade. Tu vai se decepcionar. Quando você se decepcionar com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seus amigos, com seus filhos, não, meu filho jamais, vai decepcionar, vai. É nela, é aquilo que você guardou aqui, que vai aflorar, e vai te sustentar, e vai te fazer sorrir, enquanto tudo a seu redor pode estar caindo. Quando tudo falha, um livro que a minha mãe, ela indicou para mim, e praticamente obrigou eu e meu irmão a ler. Um livro chamado Quando Tudo Falha, bem antigo, não sei nem quem é o autor, mas muito antigo. Quando tudo falha, quando parece que a coisa está piorando, quando parece que é o fim, é a meditação na palavra que vai te, não só apenas sustentar, vai te levantar. É essas palavras que vão te levantar. Continua no versículo 98 agora. 119, 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Se tinha uma coisa que Davi conhecia, era a guerra. Gente, era quase todo ano tinha guerra. Naquele tempo, era quase todo ano. Mas ele ocupava o tempo, meditação na palavra. E muitas daquelas guerras, Israel não era superior em número. Os outros é que eram superiores, muitos deles, mas o que sustentava ele era quem? A meditação na palavra. Alô? Renove o seu intelecto, e é assim que você vai prosperar. É a renovação da palavra que vai fazer você prosperar. É a renovação da palavra na sua mente. Continua. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Medito nos teus testemunhos. Ele era mais sábio do que os professores. Só para não finalizar, agora eu vou fazer, agora é a mudança, só para não finalizar. Deixa eu te dizer uma verdade. Eu não preciso entrar em detalhes aqui, preciso, gente? Vocês já entenderam, né? Só para não finalizar, 165, do Salmo 119. 165. Grande paz tem os que amam tua lei, porque para eles não há tropeço, mas é amar. Há 32 anos atrás eu escolhi a Neide para ser minha esposa. Eu amo todo mundo, mas o amor que eu tenho por ela é outro patamar.
é outro nível. E porque eu amo ela, é que a gente dorme junto na mesma cama. Quando a gente dorme, né? Que tem outras coisas também, não vou entrar em detalhe. Mas enfim, é porque eu amo ela que nós estamos juntos. É porque eu amo ela que nós somos um. É hoje. Escuta. É porque eu amo. Por quê? Porque quem ama quer estar junto. Como você diz amar a palavra se você não medita nela todo dia? Se você sequer pensa no que ela diz. Aí por isso você não tem paz. Ainda que Jesus te deu paz, mas ela não se manifesta, porque a manifestação da paz de Deus é diretamente proporcional à meditação da palavra na sua mente o tempo todo. Há pessoas que estão fora da palavra de Deus. Há pessoas que estão fora da vontade específica de Deus, porque não estão na palavra. Não está meditando. Irmãos, olha, às vezes eu fico pensando, eu digo, Senhor, eita, eu pensei que ia terminar, peraí, só para não finalizar 2. Eu fico pensando, meu Deus, como eu queria ter um machado. Para quê? Para abrir a cabeça de um e pegar a Bíblia. Está claro, cristalino da Bíblia, e o cabo continua fazendo coisa errada. Credo. E depois disso, sou tua ovelha, viu, pastor? Eu digo, misericórdia. Meu Jesus. Né? Mas, às vezes, mas por quê? Não dá para fazer isso, certo, gente? Vou logo avisar, não dá para fazer isso. Isso é crime. Abrir a cabeça de um para colocar um livro lá dentro. Isso é crime. Como se coloca um livro dentro da mente? Meditando. Mas tem pessoas, crentes, que nasceu de novo. Tu viste o acidente que teve na BR-070? Meu amigo, aquela avenida da morte. Rapaz, fulano faleceu. Sim, mas como foi que ele faleceu? E foi. E como é que foi? Foi piorando, aí foi para o hospital. Pois é, com esse médico aí. E aí começa a falar tudo o que aconteceu de forma negativa, ao invés de falar tudo que existe no presente, no âmbito espiritual. Mas por quê? Porque a mente está acostumada ao que não presta. A palavra de Deus, você deve meditar. Não é só, na verdade, não é por obrigação. Não. É por ter prazer. Está com um problema de saúde, medita sobre cura. Está com um problema financeiro, claro que ninguém aqui tem problema financeiro, né? Lógico que não. Mas quando chega o problema financeiro, medita sobre isso, que a Bíblia fala sobre meditar na área financeira, o que a Bíblia diz sobre o financeiro, tudo sobre dinheiro. Se tem uma coisa que Jesus falou muito, foi sobre dinheiro. Então, vai lá e vê onde é que está a questão. E a meditação fará você cumprir o que a Bíblia diz. E só para não finalizar 3, Romanos... aprendi essa. Romanos 12. Quem sabe o versículo? Exatamente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Meu irmão, olha para mim e preste atenção. Você está num mundo governado pelo maligno. Como eu disse a Carlene ontem, achar justiça no nosso Brasil, achar justiça na terra, é encontrar uma agulha em 10 palheiros. Não é nenhum, é 10. Porque não tem. É raro. A não ser que tenha dinheiro no meio. Influência e tal. Tá certo? A Bíblia diz, não se conforma com isso. Não se conforma com isso. Estão entendendo isso? Nesse mundo de pecado, existe doença, morte, destruição, existe desapegos, existe divórcio. Divórcio, pastor, Deus odeia divórcio. Se Deus odeia divórcio, a gente deve odiar também. Vou dizer, não, se Deus odeia uma coisa, a gente também tem que odiar. Né? Escuta, presta bem atenção, Deus odeia divórcio. Então, por causa do pecado, vai fazer o quê?
É um mundo que é interessante isso, não se conforme com isso. Ou seja, entrar nessa forma. Porque o mundo faz, eu vou fazer também. Fulano divorciou, cicrano divorciou, Beltrano divorciou. Por que eu não vou me divorciar? Porque tu é crente. Mas fulano também não era, isso é problema dele com Deus. Cada um dará conta de si a Deus. Você sabia que pastor não vai dar conta da igreja a Deus? Não, a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Não é, o pastor vai dar conta de si, do seu ministério, do que ele fez. Assim como você. Porque lá, meu filho, diante do trono de Deus é tudo igualzinho, ó. Todo mundo calça 40, todo mundo está no mesmo balaio. É a mesma coisa. Tá? Ele diz, não se conforme. Aí diz, mas transformai-vos. Jesus transforma. Não, transforma não. Jesus não transforma. É você quem se transforma. Transformai-vos pela renovação da vossa. Deus não vai mudar teu sentimento, é você. A irmã chegou para mim e disse, eu só queria que Deus tirasse esse sentimento de mim. Eu digo, ele não vai não. Por quê? Porque o sentimento é todo teu, quem tem que tirar é tu. Para que experimenteis cura, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis prosperidade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis o melhor dessa terra, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes, você tem que renovar a mente. A grande verdade, agora eu acho que eu estou finalizando, pelo menos eu penso assim. A grande verdade é que o melhor desta terra foi reservado por Deus para você. Vou dizer de novo, o melhor desta terra foi reservado para você, por Deus. E ainda existe muita coisa que você não desfrutou, nem a sua família, nem ninguém da sua família não desfrutou, ainda existe muito. E Deus já preparou para você. Está chegando chuva torrencial de bênçãos inéditas aqui na igreja. Está chegando coisas que nunca aconteceram, coisas grandes. Não são coisas que para você seria possível, humanamente falando, não, são coisas que para você só é possível se você crer. Pronto, é isso que Deus já preparou para você e para a sua família. Você vai ser o primeiro da família a desfrutar de bênçãos, porque através daquilo que você recebe, vai inspirar outros a crerem também. Não só da sua família, como da igreja, como dos seus amigos. Potifar viu que Deus era com José, porque ele viu que Deus prosperava José. Fulano, como assim? Como é que tu conseguiu comprar esse carro? Aí você diz, porque Deus é bom. Porque Deus cuida de mim. Porque eu sou o filho de Deus. Eu também sou, por que Ele não me ajuda? Você está aqui, deixa eu te explicar. A porta está aberta, meu filho. Escute, a porta está aberta. As pessoas, que eu olho e eu só vejo milionário aqui. Eu só estou vendo milionário aqui na igreja. Mas muita gente lá fora não vê. Concorda comigo? Eles precisam ver primeiro. Então Deus vai fazer eles verem. Através de você. Vamos confessar algo aqui. Que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Todo mundo repete comigo. Eu estou cercado pelo favor de Deus. Eu estou cercado pelo favor de Deus. Por causa da obra consumada de Jesus. Por causa da obra consumada de Jesus. Eu tenho favor diante de Deus e dos homens. Vamos de novo? Vamos lá. Estou cercado pelo favor de Deus. Por causa da obra consumada de Jesus. Tenho favor diante de Deus e dos homens. Confessa isso todo dia. Fale para você mesmo isso para você, todo dia. Amém.
Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Você foi edificado, meu irmão? Então medita nela para que você possa praticar. Porque quem aplica no coração a palavra não é Deus. É você. Amém? Olá, queridos, que bom que você permaneceu conosco até aqui. E eu quero dizer que ainda não acabou. Existe um presente para você. Deus, Ele tem algo para você e eu quero que você saiba disso agora. Olha só, lá em Romanos 10, 9, diz que aquele que confessar Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Faça essa oração comigo, venha fazer parte dessa família. Diga: Deus, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para me dar uma vida e uma vida abundante. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte da sua família hoje. Amém? E você que confessou, você que fez essa declaração agora, entre no link aqui embaixo, nós queremos te conhecer melhor, tá bem? Fique na paz, na prática dessa palavra.